Então nós começamos a gravar. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, todo mundo. Hoje estamos aqui no nosso terceiro dia do mini curso a respeito de introduções às ações parciais. O foco desse mini curso aqui é o mini curso do programa de pós-graduação da UFPR, né? Meu nome é William, eu sou ex-aluno, né? Eu acho que eu não me apresentei assim no outro dia, né, gente? Mas para quem não sabe, né? Para quem sabe também continua sendo verdade, é claro. Mas, eu fiz o doutorado na UFPR, depois eu fui substituto na UFPR, daí eu fiz um ano de pós-doutorado e estou fazendo mais um ano agora de pós-doutorado aqui na UFPR. Enquanto isso, nesse atual momento, 2025, eu sou professor substituto também na UTFPR, que é outra federal que tem no em Curitiba. E, bom, nos outros dias, só contextualizando, o primeiro dia de aula hoje é o terceiro dia, né. O primeiro dia de aula foi dedicado a revisar ou ver, para quem nunca viu, o que é um grupo. O que é um grupo e o que é uma ação de grupo. Então esse foi o objetivo do primeiro dia. Eu coloquei algumas imagenzinhas, eu tentei ser o menos tentei equilibrar entre ser rigoroso e apresentar uma coisa com desenhos e de uma forma mais lúdica, para que não fique uma coisa muito maçante. E aí eu já tentei induzir para vocês a ideia de ação parcial. A grande ideia de ação parcial é que, enquanto ação de grupo, o grupo nasce para agir, nasce entre aspas, o grupo surge para agir. Uma vez que ele haja, o que significa agir? Interagir, agir é como o grupo mistura, interage, reorganiza, embaralha elementos de um conjunto. Esse conjunto pode ter estrutura a mais, no caso, hoje a gente fala só do ponto de vista de conjunto, amanhã, o quarto dia de aula, a gente vai falar do ponto de vista de quando o conjunto que sofre ação é uma álgebra. E aí, a gente viu que a ação parcial é uma noção que enfraquece a noção de ação global. Então, se, por exemplo, eu tenho um quadradinho, eu posso ver a ação de um grupo de reflexão ou de rotação nesse quadradinho, e a ideia é rodar o quadrado, pode ser um tipo de reflexão, rotação ou refletir pelos vértices, por ângulos e coisas do tipo. E quando a gente tem a ação parcial, eu gostaria que a imagem que vocês fizessem imagina uma malha muito grande, um grande ladrilhozão feito de quadradinhos, e se eu aplico ação global, eu rodo a malha inteira. Se eu aplico ação parcial, eu consigo rodar um quadradinho. Então, a aula de ontem, no segundo dia de aula, eu apresentei para vocês a definição, daqui a pouquinho eu vou revisar ela, mas eu apresentei para vocês a definição de ação parcial. Deixa eu só colocar minha água para cá, isso. Apresentei para vocês a definição de ação parcial, e eu também apresentei para vocês a maneira equivalente de falar dela. Eu já escrevo tudo para vocês, e hoje, eu tenho 2 objetivos na aula. O primeiro objetivo é escrever uma terceira maneira de definir ação parcial que vocês podem encontrar na literatura, e a outra coisa que eu vou fazer depois é apresentar vários exemplos. No finalzinho da aula, se, o tempo tiver a nosso favor aqui, eh, se o tempo tiver a nosso favor, eu quero falar de um modo bem geral e indicar para vocês que alguns resultados clássicos do universo de ação global, ação, que são, contagem de órbitas, coisas desse tipo, também existe para ação parcial, tá? Então vamos lá. Começando aqui no slide, a gente viu que a noção de ação parcial, ação de grupo, pode ser generalizada. Então aqui, desse lado em laranja, eu escrevo o que que é uma ação de grupo. Então, uma ação de grupo é uma maneira de, a cada elemento do grupo, definir uma função cujo domínio e o contradomínio dessa função são um conjunto inteiro. Essa é a ação global. Essa função, ela tem que satisfazer 2 propriedades, que são: quando eu indexo pelo a função gerada pelo elemento neutro do grupo é a função identidade nesse conjunto, e a composição de 2 funções tem que ser igual à função gerada pelo produto entre os elementos. Produto que existe no opa, o produto que existe dentro do grupo ali. A ação parcial, em contrapartida, aqui do ladinho, ela nasce com subconjuntos.
Então, enquanto a ação é uma coleção de funções que todo mundo tem o mesmo domínio e o contradomínio, a ação parcial é uma coleção de funções e eu ainda tenho que fornecer quais são os domínios e os contradomínios, porque eles mudam. Cada funçãozinha dessa, aqui então a φ e a θ, cada funçãozinha dessa vai ter um domínio diferente e um contradomínio possivelmente diferente. A ideia é que eu utilize subconjuntos do conjunto geral do conjunto grandão, e aqui que eu escrevi, né, o domínio é um subconjunto de X. O que que tem que satisfazer? Para todas essas funções, que eu tenho várias, tantas quanto eu tenho elementos do grupo, mais ainda os possíveis produtos, então eu tenho uma quantidade muito grande de funções. Sempre que eu indexo a função pelo elemento neutro, a função gerada pela indexação do elemento neutro tem que ser a função identidade. Agora, a composição da função não tem que ser mais igual à função pelo GH. Tem que ser estendida, ou seja, essa função aqui do lado direito, né, do lado de cá, azulzinha, é uma função cujo domínio é maior. E quando bate, porque esse outro cara vai estar contido, o domínio vai estar contido, onde está contido tem que ser igual. Então aqui eu tenho uma tá. A gente viu depois? Sim, eu tenho daqui a pouquinho eu já vou ter um desenho que a parcialidade da função está escrita aqui. Esse axioma aqui é o que diz a parcialidade da função. Essa parcialidade aqui está escrita de uma maneira concisa e elegante do ponto de vista funcional. A maneira, usual da literatura, usual não, mas clássica, vamos dizer assim, como foi definido, é desse jeito aqui. Então, a ideia que está aqui na direita é a seguinte: esse conjunto de subconjuntos e conjunto de funções, esqueci de escrever que está dentro de x aqui, mas isso é uma ação parcial, que está aqui do lado. Essa ação é invertível, né? Com essa primeira escrita. Entretanto, escrever desse jeito é exatamente escrever igual do outro jeito que está aqui do lado. Ou seja, é uma brincadeira, brincadeira entre aspas, do domínio e do contradomínio. Então, essa informação que está escrita aqui, esses 2 axiomas, eles, traduzem o que é esse axioma daqui da extensão da função. Como eu disse para vocês, essa definição aqui que eu sublinhei de verde é a definição clássica aqui eu coloquei a data, do primeiro artigo onde isso é opa, vocês estão aí gente? A luz piscou, eu não sei se caiu. Tudo certo. Tudo certo? Beleza, valeu. Não sei se a luz caiu, se foi um enfim. Então, é a definição clássica aqui desse lado, clássica no sentido da primeira que foi fornecida, tinha até a primeira que foi fornecida, acho que tinha uns axiomas que já no segundo artigo ele viu que eram, redundantes, que podia ser definido deduzido a partir dos outros. E aqui a definição "nova", entre aspas, porque é a definição do livro dele de eu falei ontem que era 2017, é 2014 o livro dele. Aquele primeiro escreveu e pôs no archive para download gratuito, e depois ele lançou pela Cambridge, eu acho, mas é o mesmo livro. Isso que eu apresento aqui para vocês, confere umas 40 páginas do primeiro capítulo do livro só, tá? O livro tem umas 200 páginas, ele vai muito mais fundo em C-estrela álgebra, representações de C-estrela, K-teoria e coisas do universo da pesquisa dele, né, que foge do meu. Continuando. Ah, uma imagem, uma foto. Abri a foto de uma ação de grupo, é assim que eu vejo. Eu tenho funções que são indexadas pelo elemento do grupo. Quando eu indexo pelo elemento neutro, é tipo uma alcinha, porque ela faz nada. Ela é um loop só, ele pega o elemento e entrega nele mesmo, porque é a função identidade. Entretanto, e o domínio é todo mundo X, o contradomínio é todo mundo X, e quando eu pego e analiso a imagem aqui, existe a composição para todo mundo. Eu posso compor essas duas porque faz sentido, que é o que está escrito aqui. Agora, uma foto de uma ação parcial. Uma ação parcial, eu tenho subconjuntos. Subconjuntos do X. Quando eu indexo pelo E, vai ser a identidade, vai ser a identidade.
Quando eu faço função que sai aqui, por convenção, eu sempre chamo dg na menos um de domínio e dg de contradomínio. Então, a função θg, que é bijetora e vai daqui para lá, esse é o domínio, esse é o contradomínio, o da h é esse para esse, nada me garante que tem interseção entre os domínios. Se não tem interseção entre os domínios, é uma função que eu não posso compor. Então, por exemplo, essas duas aqui são funções nesse desenhozinho que não existe o aqui, né, olhando aqui para a interseção. E aqui tem que desculpa, mas teria que ser esse desenhozinho que eu vou apresentar na próxima ali. Por isso que eu não consigo fazer um desenho legal aqui da ação e dos domínios, porque fica muito embaralhado. Mas a ideia geral da ação parcial é que ela permite que eu escreva coisas que são definidas em subconjuntos, é uma função parcial. Se você for no Google e pesquisar função parcial, é essa noção. Um outro lugar que eu recomendo a pesquisar a função parcial é o que eu escrevi lá no início, no primeiro slide, que é o livro do Lawson, livro de semigrupos inversos. Semigrupo inverso está intimamente ligado com bijeção parcial, que é o que é uma ação parcial. E aqui a parcialidade da função está escrito aqui. Ontem eu não tinha escrito essa parte roxa, que eu não queria confundir muito vocês, mas essa parte roxa é por meio dela que a gente traduz a definição de ação parcial. Então é por meio dessa parte roxa aqui, que tem os domínios contido ou não contido. Então observe, olha só, se eu venho só aqui por cima, eu tenho θh, eu tenho dg menos um, eu tenho, θh, eu tenho θg. Para existir a composição, eu tenho que puxar esse pedaço para trás e daqui eu jogo para frente. E aí, nada me garante que esse pedaço aqui que eu estou fazendo, que é o da composta, seja igual ao domínio da GH. Olha só, o domínio da GH é maior. O desenho está exagerando, é claro, né, mas é o que em geral acontece. Essas 2 funções elas funcionam, são iguais somente num pedacinho, que é esse pedacinho aqui. Então aqui, literalmente está a foto da parcialidade da ação parcial. É por isso que a ação parcial é um conceito mais geral, e quando todos os domínios são o conjunto inteiro, eu tenho, de fato, já a minha ação global. Então a ação está voltando para a ação global. Existe ainda outra, então, como aqui só para trazer aqui, ó, isso inicialmente foi tratado pelo Rui em 94, no artigo dele lá, no início da década de 90, 93 para 94, e daí passou um tempo, ali em 98, 99, o Rui faz 3 trabalhos que são bem importantes para o início da teoria, que aqui esse primeiro trabalho é num contexto de seis-estrela álgebra. Esse primeiro trabalho, ação parcial, é uma coisa, entre aspas, escondida dentro do artigo. Já ali no final da década de 90, 98, 99, 2000 e 2001, entre esses anos, o Rui lançou mais 3 artigos, nos quais aí ele vai definitivamente sedimentar o conceito de ação parcial de grupo, vai consolidar o conceito de qual a relação que existe entre ações parciais e semigrupos inversos, que esse foi o final do minicurso semicurso. Esse foi o final do minicurso de verão do ano passado. Quem tiver curiosidade, tá na minha página, se você pesquisar meu nome, William Velasco, tem a minha página com os vídeos do minicurso do ano passado e tem lá. Outra coisa que o Rui fez aí já em 2000, 2001 é estudar a tal da álgebra parcial, porque a gente vê num grupo, quando a gente faz uma disciplina de grupos, representação, a gente vê que a álgebra de grupo, KG, ela governa, entre aspas, o que acontece com as ações. Agora, a ação parcial, eu preciso de uma coisa que seja similar em espírito à álgebra de grupo, e a gente tem o capar. Então, ao invés de ser KG, eu tenho capar-G, que no fundo, ele é uma álgebra de grupoide. Esse é um outro trabalho do Rui, e isso é o que governa as ações parciais, e é interessante que, quando você tem uma ação de um grupo e um conjunto, isso tem associado uma capar de G, essa ação parcial, e essa ação parcial, quando o grupo é finito, ela tem uma representação em soma direta de álgebra matricial.
Então é uma coisa bem bonita, é um resultado bem interessante. Lá na minha tese, eu tenho umas formulinhas para isso, eu reescrevi umas formulinhas que já existem na literatura, de um jeito corrigindo umas coisinhas que estavam no último artigo lá, e também fiz umas formulinhas a mais, mas tem um jeito formulaico de você poder fazer. Quem sabe no momento eu mostro para vocês aí. Ah, não tem como mostrar tudo, mas tem como mostrar o subproduto final, assim, eu tenho como mostrar para vocês. Enfim, e tem outra definição ainda. Uma vez que a galera da teoria de semigrupo inverso, que é uma teoria que é mais geral que teoria de grupo, tem os resultados próprios, mas é mais geral que teoria de grupo. Eles, uma vez que eles perceberam que o o Rui estava trabalhando com coisas ali que parecia com alguns conceitos que existe no universo de ação, que existe no universo de semigrupo inverso, e daí eles traduziram a ação parcial para o contexto da teoria deles, teoria de semigrupo inverso, de monoide inverso, e é essa definição que eu quero apresentar hoje aqui no começo da aula. Então, isso é o Lawson, que é o Lawson do livro, e o Kellendonk, é Johannes Kellendonk, se eu não me engano, ali em 2004, eles perceberam algumas coisas que o Rui tinha feito, relacionaram com teoria de semigrupo inverso e outros tipos de teoria, e a partir daí, que foi o início, já tinha 10 anos da teoria, mas a partir daí a teoria deu um, assim, entre aspas, um boom e foi se espalhando por várias áreas. Qual é essa nova noção? Essa nova noção, ela é uma tradução, no fundo, é só um outro jeito de escrever, mas a gente não se preocupa tanto com a ideia da ação. Eu me preocupo com existir a composição ou não, só que, o primeiro jeito do Rui aqui, deixa eu voltar só para poder falar. Aqui, esse modelo eu estou pensando na extensão, esse modelo eu estou pensando nos domínios possíveis, e esse terceiro jeito é mais ou menos assim, é o elementinho. Para onde existe, existe, para onde não existe a composição eu não faço nada. E mais ou menos é o outro jeito de escrever só. Acaba sendo uma outra maneira de escrever só, tá, gente? Os conceitos são equivalentes. Mas eu vou dizer que um grupo G, o teorema, né? Que é uma equivalência para as definições anteriores. O grupo G age parcialmente no conjunto X, C e somente C, para todo X em X, né? Teta E, pensando com aquelas definições que aquela coleção de funções está definido e a ação de E em X é fazer nada. Então aqui eu desculpa, mas eu misturei aqui. Aqui deveria estar escrito existe E agindo em X e o resultado da ação é fazer nada. Eu quero traduzir do jeito que eles fazem, eu me confundo porque eu penso só do jeito de função, assim, não com um pontinho. Um outro jeito o segundo axioma, que diz da parcialidade, é o seguinte: sempre que eu pego um X, um elemento do conjunto, um elemento do grupo, e existe a ação nesse elemento do conjunto, então, para qualquer outro G, a gente tem que a ação no a no a ação no elemento que já foi agido, ou seja, a composição, basicamente é isso que está escrito aqui, está definido C e somente C, aplicar G em H, aplicar o produto GH em X está definido. E nesse caso tem que ser igual. O que está escrito esse segundo axioma, gente, é assim, exatamente o que está escrito aqui. A combinação desses dois, né, que são equivalentes. Mas é exatamente o que está escrito aqui, só que está falando ali o seguinte: quando existe, para qualquer elemento tem que existir isso, C e somente C está definido esse aqui, e aqui é um pontinho mesmo, não é igual, tá? De agir. E nesse caso tem que ser igual. Então, é um outro jeito de escrever a mesma coisa. Eu só ia chamar a atenção para um fato agora que eu esqueci, mas vamos lá.
Lembrei o que eu ia dizer. Eh, essa hipótese inicial aqui do idempotente deixar fixado, a galera que estuda teoria de semigrupo inverso, eles enfraquecem até essa hipótese. Tanto é que isso daqui, a maioria dos livros que lidam com ação de semigrupo inverso, tem a Gana, que é uma pesquisadora do leste europeu, tem o Mykola Kripchenko, que é um professor da UFSC, tem o Dokuchaev, também trabalha com isso. Bom, tem outros nomes, mas não adianta falar. Mas a galera, quando trabalha com isso, eles dizem que isso aqui é uma ação unital. Unital porque tem um elemento que funciona como se fosse o um, né, o um do grupo, o um do monoide, e esse elemento neutro ele fixa. Então eles enfraquecem até essa hipótese. Até essa daqui de baixo eles também enfraquecem, de domínios eles também enfraquecem. Do domínio estar contido ou ser igual, assim, muita coisa pode ser enfraquecida aqui, e a noção mais fraca é o que chama de pré-morfismo. Pré-morfismo é a noção mais fraca que tem de função parcial, e a ação parcial eles acabaram mostrando nesse artigo, que a ação parcial é um tipo particular de pré-morfismo. Mas enfim, vamos continuar. Então, aqui demonstração. Eu vou supor que essas duas coisas valem e a partir disso eu quero definir uma função com subconjuntos que satisfaz aquelas duas coisas. Então, inicialmente, se x pertence a E, G é um elemento qualquer do G e existe a ação, o item 2 ali vai dizer para a gente que sempre que for possível fazer isso, isso aqui acontece. Então, se eu pegar o G na menos um, sempre vai existir. E o G na menos um G é igual a E, e o E agindo é X pelo primeiro item. E também, se eu fizer o contrário, né, existe o G na menos um aplicado em G aplicado em X, e isso tem que ser igual a G na menos um, que tem que ser igual a X. Então, isso hã, eu já tiro de cara já que funciona como identidade, que é para ganhar o primeiro axioma, né. De novo, eu tenho que voltar só para mostrar o que que eu vou fazer. Eu vou mostrar esse item e esse outro, ou esse outro, que são equivalentes, tá. Pode ser um dos 2. Gente, se tiverem dúvida, qualquer comentário, me parem aí e comentem, tá. Beleza. Deixa eu continuar aqui então. Tô vendo se alguém tem comentário, não. Deixa eu tirar o mouse. Agora eu vou construir os subconjuntos, lembrando que para definir do outro jeito, eu tenho que construir coleção de funções e subconjuntos. Então, como é que eu faço isso? Bom, entre aspas, é simples. O domínio da função é o conjunto dos x, o plural de x, x's, né? Brincadeira. Aqui o conjunto dos valores dos elementos do grande conjunto x para os quais existem a aplicação do elemento, da ação nele. Esse é o domínio. Feito isso, utilizando a observação que a gente acabou de fazer, se existe o G aplicado em X, existe o G na menos um aplicado em G aplicado em X, e então esse cara aqui, a ação desse cara está contido em quem eu chamo de DG, porque tem a ver com o índice aqui. O índice daqui está ao contrário. Se eu começo aplicando o G na menos um, quer dizer que esse cara pertence a ele com o índice na menos um. Menos um do G na menos um é só o G. E também eu tenho que, se eu pego alguém aqui, quando eu aplico o G na menos um, eu quero ver que volta, né, para o DG na menos um. Então, peguei alguém dentro desse cara, eu vou poder aplicar o G nele. Se eu posso aplicar o G nele, eh, quer dizer então que esse cara aqui pertence aqui faltou escrever X aqui, desculpa, tá, gente. O X ele foi sublimado aqui. Eita. Tal que o X pertence a G na menos um. Então, quando eu fizer isso, está definido, tá? Ou seja, acabei de criar, eh, os contradomínios, que é a imagem da minha função, porque essa função é bijetora, né. Então, se eu faço a coleção dos conjuntos onde eu posso aplicar, indo para a coleção dos conjuntos que são a resposta da aplicação, esse e aqui exato.
e eu chamo a θg, eu digo que essa função que eu estou definindo é a aplicação no x, é um outro jeito de escrever, então isso vai me dar uma coleção, e essa coleção é uma ação parcial, no sentido primeiro a definição, né. Bom, eu construí os domínios, os contradomínios, agora vamos só ver que realmente funciona. É a primeira observação, θe aplicado em θ indexado pelo neutro vai ser identidade, por quê? Existe isso por hipótese, ele é a inversa dele mesmo, porque ele é o neutro, então esse conjunto aqui, quando eu aplico o e nele, é igual a só o x, e isso é igual ao DE. E o DE é igual a x, porque o E aplicado em x é igual a só a x. Então é todo mundo. Então, bom, faltou, eu mostrei um lado só da continência, mas o outro lado é trivial, então realmente o DE é o x com essa definição nova de agora. Definição nova não, né, só reescrita. E a função é a função identidade por hipótese. Agora a composição. É mostrar que é estendido. Se eu pego g e h e x no domínio desse cara aqui, quer dizer que o x pertence ao dh na menos um, o h, o a ação do θ pela h em x pertence ao dg na menos um, e isso uhum, e isso quer dizer que, por hipótese, que a gente está assumindo que quando for possível, lembrando que isso aqui vai ser a ação no h e depois a ação no h agindo no x, tem que ser igual, né, que é o que está escrito aqui. Então, pelo segundo axioma, aqui eu traduzi, ficou muito embaixo, desculpa, mas o segundo axioma garante para a gente que essa composição aqui vai, eh, que essa composição aqui é igual, traduzindo para g aplicado em h aplicado em x, e isso pelo segundo axioma que a gente está supondo, existe e tem que ser igual, né. E isso aqui aplicado é igual a esse, e esse é igual ao θh, o θgh, eu troquei a ordem só, né. Então θgh é igual a esse cara, porque a gente está supondo que a função é essa definição dela, e faltou um aqui para complementar. É, seria legal colocar mais um aqui só para escrever o que que é esse aqui. Esse é esse aqui. Moral da história: a função composição é estendida pela função multiplicação dos índices. Então, o que que quer dizer? Quer dizer, eu voltei os slides. Quer dizer que essa é uma outra forma de escrever. Voltei os slides. Escrever isso. É uma terceira maneira, então. Agora, o outro lado da demonstração, que é o que falta só. Uhum. Aqui, aqui. Então, o outro lado da demonstração. Eh, Suponha que eu tenho uma coleção de funções que satisfazem aqueles 2 axiomas, ou 3, se for a segunda definição, equivalente. Então, isso é uma ação parcial, né. E eu vou É uma ação parcial tal que eu vou identificar o θg como sendo θ agindo em x, só para facilitar a escrita aqui, tá? Para todo x pertencente ao dg na menos um. Então vamos verificar que isso satisfaz aqueles 2 axiomas lá, os 2 últimos novos, né. Então esse primeiro é trivial, porque eu já estou supondo que a função é identidade. E o segundo é o seguinte: se eu tenho um elemento x do conjunto tal que existe o h aplicado nele, eu considero g tal que existe o g aplicado em h, porque senão não faz nem sentido eu tentar comparar. Então, se isso é possível, quer dizer que o x tem que pertencer a esse domínio, quer dizer que opa, é θh de x tem que pertencer a esse domínio, e pela definição de ação parcial, tem que valer essa igualdade. E tem que valer essa igualdade e tem que ser igual, né. Tem que valer essa relação e tem que ter essa igualdade. Eh Esse cara é a composição e ela existe. Agora, como essa função aqui é estendida por essa, eu tenho que esse cara também está definido. Então, eh,
Isso, que é o que a gente queria ver aqui. Deixa eu só voltar os axiomas para vocês verem, porque o que eu quero fazer é esse cara. Eu tinha que ter escrito de novo as hipóteses, que é muito, nossa, muito longo para voltar. Eu vou supor que aquele anterior vale, mostrar que agir pelo neutro faz nada, isso é trivial, mas o que eu tenho que mostrar é, sempre que eu pego o que existe aqui no meio e eu faço agir, se e somente se isso existe, se e somente se esse cara existe. E nesse caso tem que valer a igualdade. De novo, é a parcialidade, gente. Assim, eu acho que é até mais difícil tentar explicar a demonstração, porque no fundo é uma reescrita do que está acontecendo com outros símbolos. É basicamente isso mesmo. Eu estou voltando e procurando onde a gente estava. Aqui. Beleza. Sim. Ok. Agora. Agora, por outro lado, eu quero sair que se. Então, eu mostrei antes que se esse existe, esse existe. Agora eu tenho que mostrar que se esse existe, garante que esse daqui existe. Então, se eu pego um G tal que essa função, essa aplicação existe, eu estou supondo que esse primeiro existe, senão não faz nem sentido eu querer começar a brincadeira, então eu tenho que supor que esse aqui existe, tá? Eu tenho isso aqui. Eu coloquei demais aqui, tinha que ter colocado parcelado. Então, o x pertence ao dh na menos 1 e o x pertence a esse cara. Quer dizer para a gente o quê? Quer dizer que existe o g aplicado em h aplicado em x e, de novo, pela hipótese que a gente está supondo, isso daqui é igual. Ou seja, se eu suponho que esse existe, eu consigo mostrar que esse existe e que vale a igualdade invocando lá a definição, invocando lá o segundo axioma da ação parcial. Então, o que a gente acabou de mostrar? Que é só uma outra escrita mesmo. Deixa eu ver, eu já vou para os exemplos. Não, eu queria que tivesse de novo a definição. Então, o que a gente acabou de mostrar aí é. Nossa, tá uma barulheira. O que a gente acabou de mostrar é uma terceira forma de escrever a ação parcial. Eu acho que ainda tem uma outra maneira de ação parcial de grupo. Tem uma outra maneira ainda, mas aí precisaria entrar em teoria de semigrupo inverso, de novo pela noção de pré-morfismo. E seria uma quarta maneira equivalente de poder definir a mesma coisa. Mas aí foge do nosso curso totalmente, tá? Mas a moral da história é sempre brincadeiras, entre aspas, brincadeiras definidas com domínios assim. E, bom, como eu disse para vocês, o objetivo era poder falar isso e também apresentar alguns exemplos a mais para vocês. Até aqui tudo bem, gente? É uma contaiada, parece que não está saindo do lugar, vai e volta, mas é uma reescrita, né? Eu entendo esse teorema como uma reescrita só. A galera de semigrupo inverso gosta mais de trabalhar desse ponto de vista. Tá tranquilo. Beleza. Então vamos tentar ver mais exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu mostrei para vocês era aquele que eu pegava z, considerava só o z positivo como domínio, só o z+, e os meus contradomínios, eu pegava um número a partir de um certo número. A mesma coisa eu posso fazer agora nos reais, tá? Então é só uma atualização daquele exemplo, que é fazer o seguinte: eu pego o x se o r é negativo, então eu estou considerando o G é o grupo dos reais, é o conjunto dos reais com a soma. X, que é onde eu vou agir, é o intervalo do zero para frente, contendo zero. E como é que eu faço a ação? Os domínios, sempre que eu vou falar de ação parcial, eu tenho que dar domínios e eu tenho que dar o meu. Eu tenho que dar as minhas funções. Então, os meus domínios serão x inteiro, é o que está escrito aqui. É um outro jeito de falar, é menos r que seria x. E o meu contradomínio é todo mundo para frente desse índice que está aqui. E qual é a função? Somar. Então, esse é uma atualização para os reais do primeiro exemplo que a gente fez lá anteriormente. Então, eu esqueci de dizer isso ontem, mas assim,
entre muitas aspas, somar é uma ação parcial. Basicamente é isso que está dizendo aqui pra gente. Somar é um jeito de fazer ação parcial. É a ação parcial mais básica, mais trivial. Outro exemplo, é uma ação que a gente chama de, em algumas referências, vai chamar de ação super trivial, é uma ação parcial que é todo ela vai estar existe a ação no X sem somente ser o G é o elemento neutro. O único jeito de agir é pela identidade, pelo elemento neutro do grupo, e o elemento neutro age como identidade, então, assim, faz nada. Assim, é como se eu esquecesse a parte da parcialidade e eu fico só com a parte do função identidade. Então, assim, é a ação mais sem graça do mundo. Eu só não vou chamar ela de o nome dela de ação super sem graça, mas o nome dela é super trivial. Ela é mais trivial do que trivial, ela é super trivial. Mais exemplos. Então, alguns exemplos a mais. Uhum. Então, faz assim: seja X um conjunto e pega G um grupo e H um subgrupo. Eu pego X um conjunto qualquer, G eu pego um grupo e H eu pego um subgrupo. Eu acho que eu não falei, para quem não conhece, o que que é subgrupo. Então, grupo é aquela estrutura na qual eu defino um produto. Esse produto ele é associativo e tem um elemento que chama elemento neutro, tal que quando eu faço ele interagindo com os outros elementos do conjunto, ele deixa o outro elemento parado, faz nada. Todo elemento do grupo tem um inverso, e esse inverso comuta com ele. O elemento comuta com o seu inverso, e a resposta da interação entre o elemento e o seu inverso é o neutro. Dentro do grupo, eu posso ter subgrupos. É tipo espaço vetorial. Eu tenho espaço vetorial, um subconjunto do espaço vetorial, que ainda é um espaço vetorial, com a noção herdada, com as operações herdadas, é o que a gente chama de subespaço vetorial. Se eu pego um conjunto do grupo, que também é um grupo, porém com a operação de multiplicação ali, com a operação que a gente define, restrita a esse subconjunto, é o que e é fechada, e a inversa também é fechada ali dentro, é o que a gente chama de subgrupo. Então, eu vou fazer a ação parcial que eu vou definir é a seguinte, ela é super intuitiva, que é fazer assim: eu pego uma ação global, uma ação no sentido antigo, e a ação parcial, o domínio agora é enxergar esse subgrupo ou não. Ou seja, os conjuntos que eu vou usar para domínio e contradomínio, eu escrevo domínio que são os conjuntos, tá, gente? Mas é domínio e contradomínio. É o seguinte, eu digo que o domínio é o X inteiro se o elemento que indexa pertence ao subgrupo. E eu digo que é vazio esse conjunto se ele não pertence. Então a pergunta é um verdadeiro ou falso? Tá lá dentro, sim, se tá lá dentro é o X inteiro, se não, é vazio. E qual é a cara da função parcial? A função parcial, ela entrega a função global, a função anterior, quando ele está no subgrupo, e a função parcial, ela é a função vazia, ou seja, ela faz nada quando não está. Então, é um jeito muito sem graça de definir a ação parcial, mas funciona para qualquer conjunto, qualquer grupo que você pegue, que tem e pega um subgrupo, aí você vai ter, grupo que vai ter como os únicos subgrupos só o neutro ou o todo, mas não tem problema, também vai funcionar se você pegar só o neutro, vai dar super trivial, mas a ideia é que eu posso parcializar uma ação global, desse jeito. Beleza. Agora, eh, um outro tipo de função. Eu lembrei agora que tem um tipo de função que talvez eu queira antecipar. Uhum. É verdade. Depois eu caço ele ali no PDF. Eu não tinha preparado ele para hoje, mas é bom a gente falar dele hoje já.
Enfim. Ah, não, é melhor deixar para a última aula. Uhum. Desculpa, estava divagando aqui. Um outro tipo de exemplo é um exemplo assim, eh, meio que é o exemplo que a galera de C estrela, a galera que estuda álgebra de operadores usa bastante, que é tipo um dual algébrico nosso ali. Então você pega assim, pega o grupo, ele vai ser os reais com a soma. O meu conjunto que vai sofrer a ação são todas as funções, que saem do que estão definidas no intervalo do zero a mais infinito para os reais. Podia ser complexo, aí aqui também deveria ser complexo, tá? Mas essa função é todo mundo, tal que é todas as funções contínuas e que o limite no infinito é zero. É uma função que a gente chama de função de suporte contínuo, tá? É uma função, esse espaço de funções aqui, a gente chama de C0. Aí é interessante lá em teoria de C estrela álgebra de operadores, tem o teorema de hum, esqueci o nome do teorema. Ah, mas o teorema diz que isso daqui no fundo é um espaço topológico Hausdorff para algum espaço maroto? Depois eu lembro o nome do teorema. Dualidade de Stone, não é dualidade de Stone. Dualidade de Stone é o mesmo teorema para álgebra booleana. Mas é um tipo de teorema de dualidade, que eu esqueci o nome agora, mas esse espaço de funções aqui é o que a gente chama de C0 de zero a infinito, que é funções contínuas com suporte compacto. Isso na realidade é uma álgebra de funções, tá, gente? Amanhã eu vou falar de álgebra já. E qual é a ação parcial? A ação parcial ela vai ser definida da seguinte maneira: o meu domínio, de novo, igual antes, eu pego todo mundo. Então, o domínio, quando eu indexo por menos r aqui, vai ser negativo. Então, eu pego todo mundo, o x inteiro. O contradomínio é as funções avaliadas do r para frente, se o r é positivo, opa, do r para frente. E qual é a minha ação? A ação parcial ela é definida desse jeito. Observem que é uma ação parcial mais elaborada do que as que a gente viu nas últimas, ontem e antes, hoje mais cedo e ontem. Por quê? Eu estou agindo no espaço de funções. E o que que eu faço? Eu faço a translação aqui, ó. Agir a ação de θ em f é fazer o quê? É fazer f aplicado em x menos r. Então, fazendo isso, a minha função, eu estou transladando, né, ali o domínio da minha função, e por isso que as minhas funções, transladando a função inicial, e isso daí dá uma noção de ação parcial. Eu não estou demonstrando que são ações parciais, mas eu sugiro que vocês tentem fazer, tá, gente? É um bom exercício. Gelfand. Dualidade de Gelfand. Quem tem interesse nesse tipo de coisa, dá uma olhadinha, procura no Google. Dualidade de Gelfand. Parece uma coisa saída direto do Senhor dos Anéis. Do Senhor dos Anéis ali, né? Gelfand, Senhor dos Anéis. Então, dualidade de Gelfand. Deixa eu só beber um pouquinho de água, gente. Teorema da dualidade de Gelfand. E a versão algébrica para álgebra de booleana é dualidade de Stone. Então, a dualidade de Gelfand relaciona certos espaços de funções com suporte compacto contínuo com espaços topológicos Hausdorff. Então, ele fala: esses dois caras são duais um do outro, no sentido topológico mesmo. E a dualidade de Stone vai relacionar certas álgebras booleanas com espaços que são dotados de uma maneira de fazer. São conjuntos com uma operação que vai ter um mínimo ou um máximo. Mais ou menos isso. Outro exemplo, uma atualização desse exemplo aqui. Por isso que eu chamei de 6 linha. Uma atualização desse exemplo aqui é o seguinte caso. Pega,
De novo, uma função parcial que eu vou sim. Então aqui eu ensinei a definir uma ação parcial. Agora eu vou falar o seguinte: pega uma ação parcial qualquer, e considera R elevado a x como sendo o conjunto de todas as funções todas. Não estou pegando contínua, suporte compacto nem nada. Mas pega o conjunto de todas as funções que sai desse x para o R. Eu fiz a exponencial do conjunto aqui, lá de categoria, para quem conhece. Então aqui eu estou fazendo o conjunto de todas as funções. Para cada g num grupo, eu vou considerar o seguinte: e exão g é uma função que mora aqui dentro, eu estou parcializando. Então, é uma função que mora aqui dentro, tal que a função restrita a. Eu estou fazendo o seguinte: é que esse x aqui está confundindo com o x menorzinho. Mas eu estou pegando o xão. Eu não consigo desenhar isso. Bom, enfim. Mas lembrem-se, talvez é bom eu fazer assim, ó. Essa ação aqui quer dizer o quê? É um conjunto de é um conjunto de, funções de ações parci é um conjunto de funções que satisfazem aqueles 2 axiomas, em que esse cara é um subconjunto do x, esse cara é um subconjunto do x. Então, eu vou escolher as funções que, quando eu faço o x menos o g, que é o cara que está aqui, quando eu faço o x menos o dg, a pergunta é: isso é um conjunto? Qual a função que anula nesse conjunto? Esse é o e que eu vou escrever, tipo um anulador. A função que anula nessa diferença. E aí, qual é a ação parcial que eu vou definir a partir disso? É a seguinte: eu vou pegar isso, para toda f pertencente aqui dentro, é só trocar o índice, né? Seria x menos dg na menos um, não sei por que que eu troquei aqui. É para ficar com cara de ação igual a gente sempre faz. Eu pego um xzinho dentro do conjunto e eu defino a beta g, que vai ser a ação parcial aplicada em x, que eu vou fazer agir parcialmente aqui, é o quê? É f aplicado em θ na menos um em g. Opa, aqui deveria ser menos um, desculpa, o menos um caiu aqui. Então, é θ g na menos um de x, se o x pertence, e zero se não pertence ao domínio. Então, quando pertence ao domínio, eu considero; quando não pertence ao domínio, eu jogo fora. E, bom, isso a galera de C estrela álgebra gosta de utilizar isso daí, porque o que você está fazendo na realidade, você está passando para o dual da função, né? Você tem o espaço dual do conjunto. Então, de certa forma, esse tipo de ação parcial eu escrevi a forma básica de construir elas, mas a ideia é que isso gera para a gente uma máquina de fazer ação parcial no dual. Então, o que a galera de C estrela álgebra faz muito é: pega o grupo livre gerado por um certo conjunto, e daí olha para o espaço dual dele, no espaço dual define essa ação e ainda pega esses conjuntos, pega uns subconjuntos bem específicos para ter ação parcial. É um tipo de procedimento que a galera de C álgebra tira uns bons resultados a partir disso. Mas no fundo para a gente é só uma maquininha de fazer ação parcial. Outro exemplo. Então agora eu deveria ter quebrado aqui para ficar mais visual. Mas esse exemplo que eu vou fazer, observem. Eu vou pegar G é Z, é o meu grupo, dos inteiros com a soma, eu esqueci de escrever. E o que eu vou pegar, X eh, são ênuplas de números complexos. Ênuplas de números complexos. Então eu tenho uma tripinha de números complexos. Para cada K número inteiro,
o domínio que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho que ter, aqui dentro do "x", lembrem-se que esse cara mora aqui dentro. Então os meus domínios agora eles vão ser assim, se o k está abaixo do n, isso, se o k está abaixo do n, eu coloco, porque pode ser qualquer número inteiro, né, e o n aqui pode ser ultrapassado ou não. Eu coloco zero, eu coloco uma quantidade de zeros antes e eu completo com k zeros, e depois eu coloco k mais um até n, né, ou seja, n menos k mais um, números complexos. Se o k é maior que menos n, aqui ficou o menos para cá, né. Se o k é maior que n, então é menor que n, se o k é maior que n, o que eu faço é, eu vou de 1 até k mais n com números complexos e depois eu coloco aqui, k números k é maior que não, perdão, k é maior que menos n mesmo, porque tá de maior que zero, menor que zero e maior que menos n. Isso. Eu pego uma quantidade k, mas eu vou indicar como menos k desses caras aqui. Coloquei k zeros no início, coloquei k zeros no final, a moral da história é essa, estou me perdendo nos índices. Agora, se eu tenho k menor que menos n ou maior que n, antes era entre zero e n, depois era entre menos n e zero. Se está para trás do menos n ou para frente do n, talvez é melhor fazer um desenho. Um desenho para mim, porque eu estou me perdendo. Então eu tenho zero, eu tenho o menos n, eu tenho n. Se está aqui dentro, é o primeiro domínio. Opa, é o primeiro domínio. Se está aqui dentro, é o segundo domínio. Se está aqui fora, é tudo zero. E qual é a ação? A ação parcial é trocar o zero de lugar, trocar os elementos. Então, se eu tenho esse domínio, eu levo para o domínio de baixo, trocando a ordem dos zeros. Eu troco os as de lugar com zero. Agora, se eu saio desse lugar para voltar, porque uma ação tem que ser bijetora, uma ação parcial, eu saio do conjunto de zeros e troco ele de lugar com um conjunto de elementinhos. É uma ação tipo, é um shift, não sei se vocês já viram shift, mas o shift seria uma ideia de colocar um elemento ou colocar zeros, eu faço um multi-shift ali, eu ponho um monte de zeros, um monte de zeros, e eu troco eles de lugar. Então a minha ação é eu trocar esses zeros e os elementos de lugar, nas tripinhas. Essa é a definição da ação e, bom, a ação que fica parada é a que leva zero em zero. E aí, bom, ficou super poluído aqui, deixa eu apagar para falar para vocês, para que vejam melhor. Mas esse é um exemplo bem bonitinho, assim, para quem está tentando entender e está gostando do curso e gostando dessas coisas. Eu sugiro tentar ver que vai funcionar a composição, por exemplo, quando você fizer a composição, você tem que jogar um pouco para frente, jogar mais para frente, e tem que jogar um pouco e mais. Tem que ser a mesma coisa que andar toda essa distância de uma vez só. E é bem visual, é bem legalzinho esse exemplo aí. Eu acho que eu tenho mais um exemplo só. Ah, não, tem mais um bocado, antes de mudar o conteúdo ali. O outro exemplo é um tipo de exemplo que é artificial, mas é um jeito de poder fazer. Então, a ideia é a seguinte: então, pega o grupo cíclico ali. Então, eu tenho um grupo que ele é formado por G, que é o neutro, G ao quadrado e G ao cubo, e R2. Então, eu vou definir uma ação parcial desse grupo no R2. E eu vou utilizar aqui como isso, vou pegar a base canônica do R2. E qual vai ser a minha ação? A letra não foi bem escolhida, desculpa, mas aqui, esse E é o neutro, tá? Não confundam aqui. Enfim, mas o meu domínio é o domínio
indexado pelo idempotente tem que ser todo mundo, isso é padrão da ação parcial. Eu tenho esses elementos aqui, né, então eu tenho que dar um domínio para cada elemento. Não necessariamente precisa ser diferente, mas o ideal seria que fosse isso. Então, o que que é o domínio da G? O DGzinho aqui vai ser o R2 vezes esse espaço vetorial, ou seja, a os vetores gerados por essa direção, o eixo 0, x, 1 no y, o eixo y, né. O que que vai ser o dg ao quadrado? Vai ser o zero do espaço vetorial, né, o zero aqui. O que que vai ser o d aqui desculpa, era para ser R2 aqui. O que que vai ser o dg3? Vai ser a direção do eixo x ali. Qual é a minha ação? No E ela faz nada. Eu defino para dar certo, tá gente, está escolhido para dar certo. O G, ele sai do G3, que é o inverso dele, né, quando eu multiplico G por G3, cai no E. G vezes G3, que seria o G4, mas não tem G4, isso é E. Então o inverso do G é o G3. Então o do inverso para ele é levado a direção do espaço vetorial do E1 para o vetor E2. Essa é a ação. O G2, o inverso do G2 é ele mesmo, porque 2G2 vezes G2 é igual a G4 e G4 é E. Então a função ela faz nada, ela leva o zero no zero, e o G3 aqui, que é inverso dessa função, ela faz o caminho contrário, ó. Se uma leva do 1 no 2, o outro leva no 2 no 1. Então isso daí é uma ação parcial. Basicamente o que você está fazendo é levando do eixo x no eixo y, do eixo y no eixo x e o zero você deixa parado. E isso você faz a partir de um grupo aqui, um grupo cíclico pequenininho, né. Então é um jeito de fazer uma ação parcial. O que que é parcialidade aqui? Você está levando um eixo no outro, o outro em um, e o zero você tá deixando parado. De um ponto de vista de ação global, eu precisaria levar tudo em tudo, que é o que não acontece aqui. Eu levei só um eixo e deixei o restante parado. Mais um exemplo, sim, e esse é o último exemplo mesmo, e aí é que ele é um pouquinho mais complexo, ele é um pouquinho mais elaborado, então eu não vou entrar muito nele, mas o que acontece é o seguinte: quando a gente estuda variáveis complexas, tem um momento em variáveis complexas que a gente estuda o que a gente chama de transformação de Möbius. Então aqui embaixo é a cara de uma transformação de Möbius. Uma transformação de Möbius, quando a gente estuda modelos não euclidianos de geometria, a gente percebe que elas são funções no espaço projetivo. Então, funções no espaço projetivo, e daí as transformações de Möbius têm coisas do tipo, ela leva uma reta num círculo, ela leva dentro do círculo em fora do círculo, ela leva fora em dentro, leva um círculo num círculo em outro lugar. Então as transformações de Möbius são, funções que interagem ali, lidam com números complexos e elas têm propriedades bem bonitinhas no plano projetivo, mas o meu foco aqui não é falar disso. O grande ponto é, naturalmente, uma transformação de Möbius, ela pode ser identificada com uma matriz, então é um elemento desse jeito aqui, que é o plano complexo, né, como eu tô é o plano, bom, não quero, mas a ideia é, esse grupo eu posso identificar por matrizes, e uma ação parcial, ela vai ser definida da seguinte maneira: eu preciso que a eu quero pegar, os domínios e os contradomínios. Para fazer ação parcial, eu tenho que fazer uma escolha. Eu pensei que eu ia falar outra coisa, mas é melhor não. Eu tenho que fazer uma seleção de domínios e contradomínios, daí eu faço o seguinte: os domínios são o G na menos um, ele é quando o C é diferente de zero, eu pego o C menos o D sobre C. Quando o Czinho é zero, eu pego o complexo inteiro, pensando que um elemento G, ele vai ter uma caracterização dessa forma. Então eu estou olhando para esse elemento nessa diagonal secundária e estou vendo se é zero ou não, tá?
Assim, como eu disse, é um exemplo que é um pouquinho mais elaborado e eu não quero ter que entrar em toda a teoria de espaço projetivo e coisa do tipo. Da mesma forma, eu faço aqui para o meu então, de um lado eu olho a diagonal principal, do outro a outra diagonal aqui, e o que eu estou vendo eu vou pegar C menos os complexos, menos o A dividido por C, e de novo, isso quando C é diferente de zero e quando é zero eu ponho só o C. A maneira o que eu tinha pensado em falar, mas deixa para quando vocês virem variáveis complexas e transformações de Möbius, é que a maneira como isso é definido garante que essa função seja bem definida e que essa função seja invertível. Por isso que de um lado e do outro tem que fazer assim. E aí o que que acontece? Em geral, quando a gente vê transformação de Möbius lá em um curso de variável complexa, a gente só vê definida assim falando, e está definida só quando isso funciona e quando isso funciona. Se a gente percebe que se a gente faz umas continhas a mais, a gente consegue perceber que as operações que existem entre as transformações de Möbius garantem para a gente que transformação de Möbius é uma ação parcial. E uma ação parcial de quem, né? Vai ser uma ação parcial desse grupo nos números complexos. Então, por um ponto de vista, é uma função definida não em todo mundo, então que satisfaz certas propriedades que a gente identifica como as propriedades da ação parcial já. E assim, também é um exemplo que surge naturalmente na teoria, né, não é uma coisa feita para dar certo como os exemplos anteriores. Beleza. Agora, e o primeiro que eu falei, né, que era campo vetorial em uma variedade não compacta, que é um exemplo mais elaborado ainda. Se vocês virem o primeiro slide de, definição filosófica mais teórica, é quando eu falei de fluxo, que era aquela EDO. Eu disse lá para vocês que quando eu tenho o espaço euclidiano, quando eu tenho uma superfície, um gráfico no espaço, pego um pontinho nesse gráfico e olho o espaço tangente, o espaço tangente é formado por aquelas curvas que são respostas de EDO. De um ponto de vista mais geral, a superfície generaliza para a variedade. A variedade ser não compacta garante para a gente que o campo vetorial, que é uma definição igual àquela que a gente fez antes, não vai estar definido globalmente. Quando a variedade é compacta, está definido globalmente. Quando a variedade não é compacta, não está definida globalmente, e isso é, de novo, um exemplo natural de ação parcial. Então, esses últimos dois exemplos aqui são um pouquinho mais elaborados. Esse mais ainda. Agora, eu quero só dar uma pincelada assim, bem rápida, porque o que acontece é o seguinte: quando a gente estuda a teoria de ação global, existem alguns resultados que aparecem naturalmente, que são contar a órbita, que é olhar para o estabilizador, que é olhar para normalizador não, normalizador é de grupo, desculpa, mas é estabilizador, órbita e ver que isso forma uma partição. O que tem a ver é o seguinte: quando você fixa um elemento "x" e varia todos os g's que agem nele, a gente tem a órbita da ação global. Quando eu vejo todas as órbitas, a união dessas órbitas tem que dar todo o conjunto "x". E essas órbitas, elas são escritas de uma maneira que elas formam uma partição. E daí tem propriedades a mais que você coloca na sua ação para você dizer: "Ah, ela é fiel quando eu não tenho 2 elementos levando na mesma função, ela é bom, eu estou com a cabeça em coisa de variedade, mas ela é propriamente descontínua quando a minha ação, ela não embaralha muito conjuntos compactos". E tem outras definições ali de ação e todas elas também existem no universo de ação parcial. Então esses 2 artigos aqui que eu deixo indicado, é o artigo do Han e do Menakashi, que é Meenakshi, de 2016, e do Geraldo Ávila, se eu não me engano, de 2014, são 2 artigos nos quais eles vão fazer coisas que existem de órbitas e teoremas de estabilizadores e coisas do tipo de ação global, eles vão traduzir para ação parcial.
E eu vou escrever já um desses teoremas aqui para vocês, mas o que que é o estabilizador? Então, quando eu tenho uma ação global, o estabilizador da ação global é um subgrupo formado, aqui é no caso da ação global e depois eu escrevo da ação parcial, tá? Então, o estabilizador da ação global, ele é o conjunto de x que deixa o conjunto de g's, perdão, que deixa o x. É o conjunto dos pontos fixos aqui, do elemento g, né? Os elementos de g que fixam o x. A órbita, de novo, é quando você pega o x, fixa o x e você varia todos os g's, ou seja, você vê todas as possíveis respostas de g diferente agindo no x. E a coleção das órbitas, quando você faz a união dessas órbitas, ela forma uma partição do meu do meu do meu conjunto X. Um jeito de escrever usual é assim: não é o quociente, induz a pensar no quociente, porque você pode fazer o quociente sim, porque, bom, mas a coleção dessas órbitas aqui é o que a gente chama de partição. Em ação parcial eu tenho noções similares. Então, para ação parcial, eu tenho o estabilizador parcial. Qual é a diferença? Aqui observem que é igual, ó. Aqui é igual. Só que não vai estar definido para todo a θ g não vai estar definida em x para todo g. Então é só os que fazem sentido. Só quando fizer sentido, eu tenho esse cara. A órbita parcial, de novo, é a resposta por todo g, mas só que agora vai ser quando existe. Então, quando existe um g, que isso daqui existe e essa é a resposta. E daí a grande curiosidade aqui é que quando eu olho para ação global e vejo, a gente precisaria entender o que que é a globalização. Mas a questão é que tanto o estabilizador parcial quanto a órbita parcial, elas seriam pedaços de uma órbita global. A moral da história é essa. E também tem o teorema da órbita de estabilizador, só que daí a escrita dele demora um pouquinho mais para chegar, por isso só que eu não coloquei, mas se vocês quiserem ver, nesses dois artigos aqui tem um monte dessas continhas sendo feitas. Eh, Era isso que eu tinha planejado para hoje, gente. Amanhã a gente já entra em álgebra já, tá? Então, o objetivo, como de novo eu não sei o que que vocês sabem ou não de álgebra, é ficar um primeiro momento da aula falando o que que é uma álgebra, uma subálgebra e falar de ideal, e alguns exemplos básicos só para vocês se convencerem que vocês já viram álgebras. E depois é direto partir para a ação, a definição, atualizar, no caso, a definição de ação de um grupo num conjunto para ação de um grupo numa álgebra. Tá bom? E daí a gente já está se encaminhando para o final. Na sexta-feira, o último dia, né, o dia da quinta aula, eu vou falar para vocês o que que é a noção de globalização, por que que ela é importante, de onde ela surge, e apresentar para vocês o rascunho da ideia, ou a ideia da demonstração para o caso de grupo, em conjunto, e a diferença que é o caso de grupo em álgebra. Tá bom? Bom, e a gente fica por aqui, gente. Comentários, dúvidas? Bom, eu já paro de transmitir aqui. Obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau, gente, para quem está assistindo. E a gente encerra por aqui.